como aumentar a sua testosterona sem prejudicar o teu eixo de produção natural. Será que é possível? Será que é possível fazer com que meu próprio organismo produza? Ou eu colocando a testosterona de fora, tem alguma dose que eu coloque que talvez eu nem iniba meu eixo e eu faço com que meu eixo continue funcionando normalmente ou não? Tudo isso vai prejudicar minha produção natural. Tudo Gabriel Feitosa aqui e hoje vamos destrinchar tudo sobre esse assunto, então peço para você, deixa teu like e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade, tudo bem? Gente, esse vídeo veio aqui de um questionamento bem interessante, né? Doutor, de um inscrito aqui no canal. Boa tarde, boa noite, né? Qual seria a dosagem de texto para reposição sem alteração do eixo? Né? O que ele está querendo dizer? Que a gente tem um eixo de produção natural de testosterona que eu vou te mostrar aqui, tá bom? E ele queria saber qual dosagem de testosterona ele poderia colocar para não alterar a produção natural, tudo bem? Ele gostaria de um up e minha texto fisiológica está em 500. 500 nanogramos por decilitro é o quê? É uma testosterona normal, tá? É uma testosterona normal. A gente precisa também ter uma noção do que é uma testosterona normal, do que é uma testosterona baixa. Baixa seria abaixo de 400, 350, 300 principalmente. Então, assim, 500 está um nível fisiológico, tá? Então, assim, ele está normal. Ele quer aumentar essa testosterona e ele quer aumentar dentro do fisiológico. O fisiológico geralmente está entre 400 e 800, tem pessoas que têm um pouco mais, tem pessoas que têm um pouco menos, tá? Então, por exemplo, ele queria ir de 500, por exemplo, para 600, 700, 800. Será que isso aí é possível, né? Será que isso aí é possível colocando a testosterona de fora ou utilizando algum tipo de medicamento? Será que isso aí vai fazer uma grande diferença em relação, por exemplo, a efeito anabólico, a qualidade de vida de forma geral ou não, né? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender é como funciona a produção natural de testosterona, tudo bem? Como é que funciona? Bem, nós temos o que? No nosso hipotálamo, né? Uma produção de GNRH e na nossa hipófise uma produção de LH e de FSH, beleza? Então assim, o hipotálamo manda o GNRH na hipófise, que manda o LH e FSH. O LH e FSH vão agir aonde? No testículo. LH nas células de Leydig e FSH na célula de Sertoli. FSH vai ser principalmente voltado ali para a produção de espermatozoides, então está relacionado com a fertilidade, e o LH vai atuar na célula de Leydig, estimulando a produção de testosterona. A testosterona intratesticular também estimula a espermatogênese. Então a gente tem isso daqui. Inclusive isso aqui vem do livro de TRT do Dr. Lucas Caseri, um livro muito interessante, tá bom? Que eu sugiro que compre, tá? Se você, principalmente se você é um médico que quer atuar na área. Mas vamos lá. Ó, nós temos aqui o LH produzindo testosterona e o FSH espermatogênese. O que é que acontece? Se a gente tem uma testosterona de fora, né? Por exemplo, eu coloco aqui um cipionato de testosterona, que é um deposteron, um durateston. O que é que vai acontecer? O meu organismo, né, meu hipotálamo, minha hipófise, vão entender, né, se eu colocar a testosterona de fora, a minha testosterona no sangue vai aumentar, beleza? Isso é claro. O que vai acontecer? Na parte do sistema nervoso central, o que vai ser entendido ali? Já tem testosterona aqui. Para que eu vou produzir? O teu corpo, ele vive numa homeostase, tá? O que é isso? Ele quer ficar em equilíbrio, em estado de equilíbrio. Se já tem testosterona no sangue, ele não vai querer produzir mais, então ele vai ter uma inibição do eixo. Então, assim, existe uma quantidade de testosterona que eu vou colocar no meu organismo de forma que eu vou aumentar essa testosterona e não vai causar inibição de eixo, na prática não existe, gente. Se eu colocar uma dose até que baixa, né, essa dose pode chegar a aumentar a testosterona de forma a passar do que o meu corpo naturalmente produz e eu começar a produzir menos. O que acontece? Ah, o meu corpo percebe que a testosterona está mais alta do que o normal. Ele começa a simplesmente parar de produzir. Você não vai somar a sua testosterona de fora quando ele tenta. Então, assim, uma dose de reposição de testosterona, gente. Por exemplo, uma durateston a cada 21 dias ou a cada 15 dias. Uma deposteron a cada 14 dias. Inibe o eixo, mesmo sendo dose fisiológica, inibe o eixo, tá? Então, mesmo sendo dose fisiológica, vai inibir o eixo, porque teu corpo já vai ver que está sendo produzido ali. Já vai ter testosterona, então ele não precisa produzir mais, tá? Seria bacana se você conseguisse colocar uma dosinha a mais só para aumentar sem inibir teu eixo, mas não existe isso. Então, assim, se eu coloco a testosterona de fora, eu necessariamente vou estar inibindo o eixo, em maior ou menor magnitude. Por exemplo, quando eu estou falando de uma testosterona em gel, a inibição tende a ser menor, já que eu estou falando de uma testosterona que vai aumentar, vai ter um pico ali no período da manhã e depois vai cair. Diferente do intramuscular, que ela tem um pico e fica sustentada por um tempinho, né? Por mais de dias. Então, assim, é o tipo da coisa que a gente tem que ter noção também, tá? Então, assim, tem como eu otimizar minha testosterona colocando algo de fora, sendo testosterona,
alguma dose para aumentar a minha própria testosterona natural, não. Se eu colocar uma testosterona de fora, eu vou inibir meu eixo e a testosterona que eu tiver ali vai ser o que eu colocar. Então assim, Gabriel, eu tô com 500 testosterona, se eu colocar uma dose de reposição, eu vou ficar mais ou menos nessa faixa e vou trocar 6 por meia dúzia, além de que eu vou inibir meu eixo. E o meu eixo, veja aqui, não está relacionado só com a produção de testosterona, está relacionado com a espermatogênese. Então eu vou reduzir minha fertilidade, trocar uma testosterona que eu já tinha por uma de fora para ficar na mesma faixa sem ter benefícios adicionais. Então não tem sentido isso, tá bom? Então, assim, o que acontece se eu colocar uma testosterona de fora? Eu vou inibir meu eixo. Agora, assim, o que eu quero que você entenda? É possível aumentar a testosterona natural? Por exemplo, aqui ele tem 500 testosterona. Ele consegue aumentar essa testosterona de forma natural? Eu vou dizer para você que talvez, dependendo do caso, dependendo do contexto que ele esteja inserido, é possível. Beleza, né? Muitas pessoas têm problemas com sono. São pessoas que dormem pouco, dormem ali menos do que 6 horas por noite. São pessoas que têm um sono ruim, justamente muitas vezes porque tá dentro de telas, próximo à hora de dormir, com muita cobrança, muito estresse, já tá preocupado com o dia seguinte. Então, assim, melhorar o sono pode aumentar a testosterona? Pode. Melhorar o estresse, né? No sentido de reduzir o estresse, pode melhorar a testosterona? Pode. Uma pessoa que está obesa, ela pode ter uma testosterona baixa pela obesidade? Pode. Então, reduzir a adiposidade pode aumentar a testosterona? Pode. A pessoa já está com testosterona, já está com um percentual de gordura baixo, isso aqui não vai influenciar não, tá? Isso aqui é mais para quem é obeso, principalmente quem tem muita gordura. Por quê? Porque o excesso de gordura, principalmente a gordura abdominal, causa um aumento das enzimas, né, da parte inflamatória, que vai inibir a própria produção natural de testosterona e também aumenta, né, porque a gordura ela aumenta a expressão de aromatase, que a enzima converte testosterona em estradiol. Quando eu tenho um desbalanço de testosterona e estradiol, quando eu tenho um excesso de estradiol, a gente também tem uma inibição do eixo, como a gente vê aqui. Então, assim, o próprio estradiol inibe a produção de testosterona, não só a testosterona de fora. Tudo bem? Beleza. E com medicamento, Gabriel? Bem, usar testosterona não vai funcionar para aumentar essa testosterona natural, porque eu vou inibir meu eixo. Mas tem algum medicamento que pode estimular a produção de testosterona? Né? A gente tem o clomifeno, por exemplo, o citrato de clomifeno. Citrato de clomifeno é um medicamento que aumenta a produção natural de testosterona justamente por quê? Porque ele inibe a inibição do estradiol. Então ele é um modulador seletivo do receptor estrogênico. Então, o estradiol não inibe o eixo, não inibe a produção natural. O citrato de clomifeno ele vai inibir a inibição. Então ele vai fazer um estímulo. Então vai aumentar o LH, vai aumentar o FSH. E isso vai tender a aumentar a testosterona. Agora a gente tem que entender. Isso daí acaba sendo uma estratégia útil, principalmente naquela pessoa que tem uma testosterona baixa, tem um testículo funcionante, tá? Então eu vou aumentar o quê? Eu vou aumentar o estímulo para esse testículo funcionar. Se o testículo não funciona, não vai dar certo. E se a pessoa, por exemplo, já está com a testosterona normal, usar o clomifeno não vai fazer grande diferença. O que pode acontecer às vezes? O cara aqui está com a testosterona de 500, vou usar um clomifeno, vai para 700. Essa diferença, gente, vai causar uma mudança, por exemplo, na composição corporal, uma melhora de desempenho de forma significativa? A tendência é que não, tá? Então, assim, essa variação dentro da faixa fisiológica não vai fazer grande diferença. Uma pessoa que tem 500, às vezes durante o dia dela fica 700, às vezes em algum momento fica até um pouco menos. Então, assim, ela tem essa variação. E colocar de 500 para 700 com algum estímulo de fora não vai fazer uma diferença significativa. Para ela ter uma diferença significativa a ponto de, por exemplo, aumentar a massa muscular, disposição de forma efetiva, o que é que ela precisa ter? Ela precisa ter o quê? Uma dose suprafisiológica. Só que a dose suprafisiológica é para ficar aqui com 1.500, 2.000, 3.000. Só que isso aí causa uma série de efeitos colaterais que a gente já conversou aqui no canal várias vezes, né? Então, assim, colocar, por exemplo, um clomifeno numa pessoa que não tem deficiência não vai trazer um benefício adicional, provavelmente. Na maioria dos casos, não vai trazer, né? Se ela tem deficiência, aí pode trazer. Agora, essa testosterona natural, Gabriel, pode realmente trazer um benefício? Cara, esse aumento natural aqui com sono e estresse pode melhorar e trazer um benefício, principalmente por quê? Porque com melhora do sono, pode até aumentar a testosterona, mas principalmente vai melhorar a tua qualidade de vida, vai melhorar muitos outros fatores, tua recuperação corporal. Estresse também é algo que piora tudo no teu organismo. Então, assim, trabalhar com isso daqui para aumentar a testosterona pode até ser uma estratégia, mas vai ser principalmente útil para trabalhar muitos outros fatores, que isso daqui afeta a tua qualidade de vida de forma direta. E a adiposidade, sim, talvez seja mais significativa. Por quê? Porque o excesso de gordura pode causar uma deficiência. Aí você tratar isso daí, já tira o indivíduo da deficiência. Pode tirar, dependendo do caso. E o clomifeno se a pessoa tem deficiência, tá? Então o real benefício disso é duvidoso, né? De querer aumentar dentro da pessoa que já está normal. Agora, uma pessoa que não está normal, que está com deficiência, colocar isso daí
um clomifeno ou até colocar essas outras estratégias aqui, pode ser que tire ela da deficiência e coloque em níveis normais, e aí vai favorecer esse indivíduo ter mais saúde e qualidade de vida. Tá querendo mais performance e desempenho, up na testosterona de forma a causar realmente um efeito, vai ter que ser uma dose suprafisiológica, mas aí vai ter uma série de efeitos colaterais. Uma formulação de testosterona que muita gente utiliza é a Durateston. Eu vou deixar aqui para você um vídeo completo sobre esse esteroide. Te espero lá e um grande abraço.